recolhe 3 perguntas e volta à mesa para não ficar um a um, porque senão a conversa se alonga demais. Tenho certeza que o Barjas vai fazer a primeira pergunta. Algo me... Janários é Roberto Arruda. Roberto Arruda. José Roberto Arruda. Bem, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar os 3 expositores e o moderador aí da mesa. Vocês trouxeram informações extremamente interessantes aqui para o debate. Eu fiquei, no princípio, assustado com a exposição do André Médici, que mostra que o Brasil está, em alguns momentos, na ponta, gastando bastante com saúde por alguns critérios, mas depois, no andar da carruagem, mostra que o Brasil tem problemas sérios de equidade, sérios de financiamento. Eu queria dar o meu testemunho de trabalho de 6 anos da minha vida no Ministério da Saúde, depois 8 anos como prefeito de uma cidade de porte médio no interior de São Paulo. A situação do financiamento da saúde no Brasil é muito crítica. O subfinanciamento com relação à demanda é altíssimo. Os dados que coloca de municípios, os municípios do Brasil tinham obrigação de aplicar pelo menos 15% dos seus impostos de transferências com saúde, e hoje, na média, está dando 22%. Os municípios estão alcançando os gastos com educação. Estão alcançando os gastos com educação por conta da União não colocar os recursos adicionais. Não que a União não tenha aumentado seus gastos. A emenda constitucional 29 fez com que Estado, município e União aumentassem seus gastos. Mas a proporção que os municípios aumentaram seus gastos é uma coisa assim muito grande. E como o sistema é todo descentralizado, na última exposição o Zé Roberto mostrou que 51% dos gastos é no âmbito do município, e o sistema ele é descentralizado, e os municípios estão com dificuldade de fazer o financiamento da saúde, inclusive com os próprios recursos do Ministério, daqui a um pouco vai ter uma crise no sistema de gestão. Os municípios vão começar a devolver a gestão plena do sistema regional, do sistema municipal. E se isso começar a ocorrer, vai ser um caos, porque levou 20 anos para fazer essa descentralização, e se a partir do momento alguém resolve devolver a gestão da rede hospitalar, da rede ambulatorial, nem o Estado nem a União está preparado para fazer esse processo de reversão. Então, no curto prazo, será necessário aportar algum recurso para a saúde, para que os municípios possam dar conta dessa descentralização, e mesmo porque ainda há que se investir muito na atenção básica. Hoje tem 34 mil equipes de saúde da família, que cobrem uma parcela significativa da população, mas ainda faltam 20 mil equipes. O custo de colocar pelo menos 20 mil equipes de saúde da família no sistema precisa de pelo menos 6 bilhões de reais num valor baixo, sendo que os municípios ainda estão sufocados. E quando você coloca mais 20 mil equipes, você tem uma demanda de exames laboratórios, uma demanda de medicamento, etc., 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 que vira uma roda viva exigindo, evidentemente, mais recursos. Por outro lado, está se agravando o financiamento da internação hospitalar. Se a União diminuiu a sua participação no seu financiamento, quem abre o orçamento do Ministério da Saúde, pega lá média e alta complexidade, que na verdade é o financiamento das internações no Brasil inteiro, há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, isso representava 41%, 42% de todo o financiamento do Ministério da Saúde. Hoje é 35%. Essa diferença corresponde a 7, 8 bilhões de reais que está fazendo falta na ponta. É por isso que tem uma crise muito séria na falta de vaga na rede hospitalar. Fora o que está, eu não discordo da questão da gestão. Claro, dá para ser para melhorar, para controlar um pouco mais. Não sei quantos médicos tem aqui, mas médico no SUS é uma coisa terrível. Ele é um ordenador de despesa. Nós, economistas, somos penalizados pelo Tribunal de Contas quando ordena fazer uma creche, quando ordena fazer um posto de saúde, a nossa conta é glosada, etc., etc.
O médico não, ele é um ordenador de despesa. Ele determina que vai fazer o raio-x, que vai fazer a tomografia, que vai fazer a ressonância, que vai fazer a compra do medicamento, e essa conta aumenta. E o gestor é obrigado a fazer esse gasto, sem ter, evidentemente, o orçamento, e, além disso, o gasto está crescendo por conta da judicialização. Não internou, manda prender o secretário municipal de saúde. Não deu medicamento excepcional que saiu lá nos Estados Unidos, nem está aprovado pela Anvisa para ser comercializado no Brasil, o juiz determina e o gestor municipal estadual é obrigado a fazer essa compra. Então, com todos os problemas que nós temos de gestão, há uma iminente crise de subfinanciamento no sistema. Vamos colher mais perguntas. Tem, enfim, um aqui e outra pergunta aqui. Boa tarde. Parabéns a todos. É um privilégio aqui estar escutando pessoas tão eruditas no assunto, né? Só que como profissional desse setor e vivo há mais de 22 anos, gostaria de falar duas coisinhas muito rápidas. Uma primeira pergunta ao senhor André Médici, depois ao seu Januário Montoni. Bom, tem uma curiosidade pessoal que nos gráficos que o senhor apresentou mostrou que Cuba investia 95% do PIB, né? Não no PIB, era gastos públicos. Setor público. Tá, perfeito. E depois não se falou mais no assunto nas suas projeções. Depois eu gostaria de um esclarecimento, só como curiosidade. Porque, pelo que a gente sabe, Cuba tem um modelo muito eficiente em saúde, né? Segundo, que eu gostaria de saber por que não entrou nessa discussão, já que é uma abordagem, seminário para que se melhore a saúde no Brasil, da Lei 9656/98, suas implicações, suas RNs, né? E principalmente também a PL 259, que o senador Flecha de Lima, do PSDB, está lutando aí há muitos anos para que se quebre a principal dificuldade, no meu ver, para que se ajude aí no sentido de melhora do sistema de saúde, que é a proibição de compra, de investimento de capital estrangeiro em hospitais no Brasil, o que consequentemente levaria a uma situação não tão caótica como hoje existe, pois em São Paulo, pelos dados, não sei se estão certos, é por isso que eu queria a ajuda do senhor Januário, em saber se essas estatísticas de fato existem, né, se são reais. Pelo que nós sabemos aqui no nosso setor, existem apenas 42 mil leitos no estado de São Paulo disponíveis, sendo que somente 14 mil atendem sistema privado. Então, só gostaria dessa ajuda de vocês, tá bom? Obrigado, Diniz. Mais uma pergunta, depois a gente volta. Tem uma pessoa ali no fundo. Não, ele libera. Oi. Ele libera. Ciro, da Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de saber se não seria correto pegar o valor investido, aliás, deixado de arrecadar em renúncia fiscal, se não seria correto também incluir esse valor nos gastos públicos. A outra coisa que não foi abordada aqui é a questão dos royalties do pré-sal e do fundo do pré-sal também, né? De que forma que isso vai afetar em termos de financiamento. Era isso. Muito bom, acho que voltamos. André, você quer... O Zé Roberto? Ok. Eu posso começar? Então começa. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o depoimento do Barjas, que eu concordo plenamente. Eu conheço o Barjas há muito tempo, ele foi um dos meus primeiros chefes. Eu era chefe do departamento de economia da Universidade de Piracicaba, né, metodista, e eu era professor de economia lá, isso em 78. Pois é. Bom, mas
a questão básica que o Baggio coloca é totalmente verdadeira do ponto de vista de que os municípios estão gastando muito mais do que eles podem. Aliado a isso, tem uma outra questão que eu acho que se inverteu realmente a prioridade do ponto de vista do papel coordenador dos estados. Eu acho que essa para mim, é a questão mais fundamental, porque a gente sabe que os municípios brasileiros muitos deles são inviáveis. Você tem uma boa quantidade de municípios do Brasil, não tenho ideia da percentagem atualmente, porque eu não vi os últimos dados do censo, que tem menos de 50 mil habitantes ou de 20 mil habitantes. 4 mil. Então são 70% com menos de 20 mil habitantes. Esses municípios são inviáveis, de alguma forma, para ter autonomia e coordenar qualquer tipo de rede de saúde, né? O que a gente tinha que pensar, na verdade, e por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais com o papel da ideia das redes, é a criação de redes de saúde, onde nesses municípios pequenos se organiza em torno de cidades polo, de alguma forma, em redes, e os secretários de saúde desse município deixem de ser ordenadores e passem a fazer parte dos conselhos de regiões ou de redes de saúde que sejam mais viáveis do ponto de vista da organização. Agora, para que isso aconteça, é necessário que aconteça uma coisa também que eu acho que o Zé Roberto mencionou, que é o fato de que você, hoje em dia, é muito mais fácil para o município que tem pouca gente, que recebe o seu recurso vinculado ao SUS, mandar os seus pacientes para o município do lado e, com isso, ele não gasta o dinheiro e investe dinheiro de saúde também em outra área. Isso acontece com alguns municípios, especialmente nas regiões metropolitanas. Então, são coisas assim que eu acho que tem que passar especificamente pelo papel como se dá o ordenamento especificamente desse novo tipo de rede. É necessário criar uma figura intermediária entre Estado e município que tenha a capacidade de organizar e gerir especificamente redes de saúde que tenham a autonomia necessária para poder fazer esse tipo de coisa, inclusive integrando todos os recursos, os próprios recursos privados que existem nessas regiões, né? Se tentou fazer isso no Brasil com a ideia dos consórcios intermunicipais de uma maneira voluntária. O Brasil chegou a ter 500 e poucos consórcios intermunicipais de saúde. Agora, esses consórcios eles vão e vêm, porque eles se tornam inviáveis quando muda a cada 4 anos a geografia eleitoral dos municípios. Então é necessário que tenha um instrumento de ordenação que esteja acima especificamente do voluntariado dos consórcios. E para isso é necessário que se tenha um processo de talvez modificar um pouco essa ideia de você ter uma Constituição onde existe um federalismo municipalista, né? Quer dizer, são coisas assim que eu acho que a gente tinha que, de alguma forma, tentar reorganizar, até mesmo para valorizar o papel dos municípios, que têm mais de 200 mil habitantes, que, na verdade, podem gerir, que têm gestão própria e que, hoje em dia, são penalizados pelo fato de você ter uma legislação que não permite, efetivamente, que se organize esse tipo de processo. A outra pergunta que foi feita em relação a Cuba. Eu diria que o caso específico de Cuba é justamente o contrário. Cuba foi um país que, em 1958, ele tinha uma situação de saúde já muito melhor do que todos os países da região latino-americana. Ele era um dos países ponta nesse negócio. Ao longo de um determinado período, eles conseguiram fazer uma medicina socializada que até os anos 80, 90 funcionou. Depois que começou a ter a questão do bloqueio, eles começaram a perder recursos de financiamento e hoje em dia isso se reflete nos indicadores. Por exemplo, em todos os países da América Latina, Cuba foi um dos que mais foi um dos que piorou suas estatísticas de mortalidade materna. A mortalidade materna aumentou em Cuba nos últimos anos pelos dados da Organização Mundial da Saúde. A infecção de HIV/AIDS, que estava também caiu em quase todo 90% dos países da América Latina, está aumentando em Cuba. Os dados de mortalidade infantil em Cuba, que são muito baixos, já não reduzem também muito mais. E você tem uma série de problemas de doenças crônicas que hoje em dia não estão sendo controladas. Ou seja, o sistema de saúde cubano, nesse momento, está entrando em colapso. Fora o fato de que eles têm um processo de capacitação, de formação de médicos, que não acompanha os avanços tecnológicos da própria medicina, o que faz com que eles tenham um sistema que tenha que exportar, na verdade eles exportam médicos. Eu estava vendo os dados sobre isso, é interessante, porque a exportação de médicos de Cuba representa o segundo item da balança de serviços de Cuba. É o segundo item, né? E, sendo o segundo item da balança de serviços de Cuba, a gente vai ver onde está a maior parte desses recursos. A gente vai ver que 70% nesse momento, ou 60%, estão na Venezuela, que tem aquele programa de troca de petróleo por
por serviços médicos e que representam um recurso para Cuba em termos de óleo bruto de 9 bilhões de dólares por ano, mais ou menos. São 700 mil barris. É uma quantidade enorme. Eu não me lembro direito da estatística, mas é mais ou menos isso. E o segundo é o Brasil agora, com o programa Mais Médicos, no qual, especificamente, para cada médico, Cuba remunera cada médico do programa Mais Médicos ao redor de 25% do valor que eles estão arrecadando com o programa do Mais Médicos. Eu não sei o que se faz com esses 75%, mas, de qualquer forma, é uma pergunta que a gente deveria fazer. Esse eu deixo, basicamente, para o Januário. O PL, especificamente, que abre espaço para investimento internacional, eu acho que isso é uma coisa que o Brasil está mais do que atrasado, e a regulamentação do setor de saúde suplementar foi um exemplo eu me lembro da paranoia na discussão do Congresso, de que não se podia abrir nenhuma possibilidade de empresas estrangeiras atuarem no sistema de saúde suplementar, porque ia haver uma invasão dos home cares americanos, etc. Bom, 15 anos depois isso não aconteceu, agora que nós temos uma grande operadora negociando no mercado, porque a coisa não é assim. O que eu fico preocupado com a questão dos hospitais, dos laboratórios, não é só o investimento internacional. Eu acho que nós estamos muito atrasados em fazer com esse segmento, o que já foi feito com as operadoras, que é uma padronização da transparência contábil. Hoje a gente tem, óbvio que os hospitais, os laboratórios, eles seguem a legislação contábil brasileira e publicam seus balanços, etc, etc. Mas você não tem um padrão, como você tem o das operadoras depois da regulamentação, que permite uma análise mais clara da movimentação de cada um desses hospitais, das receitas, das despesas, etc., que permitiria você fazer uma discussão mais transparente do investimento internacional. Acho que a vinda do investimento internacional em si, eu não vejo problema. Agora, o grande bolsão brasileiro, nós temos problemas de falta de leitos na região sul-sudeste, temos, mas eu acho que o nosso grande problema não está aí. Ele está em incentivar você criar um grande corredor de prestação de serviços na própria fronteira brasileira que está crescendo e de serviços modernos, né, que vá do centro-oeste até o nordeste. Acho que a gente está atrasado nessa discussão, como estamos em outras. Me preocupa mais a verticalização que tem hoje no setor, né, do que propriamente se vem ou não vem investimento estrangeiro. Nós temos que primeiro rever a própria regulamentação. Eu acho que quando houve a regulamentação do setor de saúde suplementar, tem uma questão que não ficou resolvida. Como todos os serviços de saúde são regulados pela Anvisa como serviços sanitários, eles não foram discutidos na regulação no seu papel de prestador de serviço. Então, o órgão regulador, que é a ANS, ele ficou capenga no sentido de não ter nenhum poder de induzir o prestador de serviço a atender a regulamentação. Vou dar um exemplo. A primeira diretoria da ANS, que começou em 2000, ela votou, ela deliberou e decidiu, etc., a proibição do cheque calção na internação em 2001. Jamais aconteceu isso. O mercado não deu a menor bola. E a agência tinha a seguinte situação, ela tinha que punir a operadora, porque ela não tinha nenhum poder sobre os hospitais. E os hospitais exigiam, porque eles exigiam. Né? Então, isso só se resolveu quando virou uma legislação lá na frente depois. Ou seja, neste momento, eu acho que a discussão da ANS é outra. Qual é o papel do órgão regulador na regulação do mercado prestador de serviços de saúde? Porque isso não existe nem na parte do SUS, nem na parte da agência. A partir daí, se o capital é nacional, internacional, para onde for, você tem uma prestação geral de serviço. Eu queria aproveitar até pelo papel fazer 3 observações ou 4. Primeiro, sobre as observações do Bajas. Ele não foi o meu primeiro chefe, mas foi meu chefe também há bastante tempo e com quem eu aprendi muito. E eu acho que a gente tem que realmente respeitar a visão que ele tem, não só como ministro, mas como prefeito, porque apesar das dificuldades, ele conseguiu fazer 2 gestões com mais de 80% de avaliação. E elegeu o sucessor numa questão delicada, que é a questão da saúde, é um serviço bem feito. Então, acho que isso é uma coisa. A outra que ele levantou, o André também e o Zé Roberto também, é do desfinanciamento progressivo do setor federal. Tem um dado que a gente nunca fala. Em 2000, quando houve a vinculação,
determinou-se que o Estado tinha que entrar com 12, o município com 15, e a União fez aquela conta. A grande maioria dos estados estava longe dos 12, hoje acho que só tem uns 2 ou 3 fora dele, e os municípios estavam muito longe disso. Naquele momento, o orçamento federal do SUS representava 8,7% da receita corrente federal. A receita corrente é o padrão para o cálculo da coisa. O ano passado fechou em 6,4%. Então, o aumento é nominal, porque é um aumento nominal. Mas a parcela federal que entra da arrecadação da receita, que entra para o serviço de saúde, cai a cada momento. A segunda é essa questão do rearranjo federativo, que os dois citaram e eu concordo plenamente. O arranjo federativo que nós temos no Brasil impacta a saúde de uma maneira brutal, porque o sistema de educação, de uma forma ou de outra, ele pode ser completo em si mesmo na instância municipal, naquilo que o município faz, digamos que é a educação básica. A saúde jamais. A saúde ela depende da integração. Agora, eu confesso a vocês que eu me arrepio quando as discussões partem por essa forma. Temos que mudar, etc. Me lembra um pouco a discussão que a gente fazia 20 anos atrás dos distritos sanitários, né? Como o arranjo governamental, a saúde não cabe nele, vamos criar um arranjo novo. Eu acho que esse arranjo tem que ser discutido, mas eu não vejo futuro no setor saúde, aguardar que isso aconteça para que a gente reorganize o Estado. Acho que tem que ser uma nova luta, né? Nós ainda estamos com a agenda da reforma sanitária da década de 60. As redes de atenção à saúde, e aí eu estou falando também com a experiência de ter sido gestor municipal do maior SUS do país, que é a cidade de São Paulo. Eu não vejo como essas redes funcionarem na conversa entre os municípios. Não tem liderança estratégica, nem federal, nem estadual. Não tem comando. Não, eu não falo... Vocês desculpe. Eu não falo que... Eu não falo assim... Quando eu falo, quer dizer, você não tem instrumentos para fazer nem que quisesse. E, na verdade, todo mundo está falando, mas não faz. Quem constrói rede é o setor privado. Constrói a dele. Por isso que, particularmente, eu tenho defendido passar as OS para o intermunicipal. E a cidade de São Paulo teve a experiência disso. Nós temos, por exemplo, Guaianazes, cidade de Tiradentes, tem 500 mil habitantes, maior do que a maioria das cidades brasileiras. Todos os hospitais municipais e todas as unidades de saúde daquela região estão gerenciadas por uma OS coordenada e gerida pela Secretaria Municipal de Saúde. E que, apesar do embate eleitoral, que a eleição vira discurso, diferentemente dos consórcios, como o mundo real é o mundo real, e como a necessidade é a mãe da invenção, mas a responsabilidade de governar costuma ser o pai do bom senso, ficou tudo do mesmo jeito, está tudo funcionando. Então, eu acho que essa discussão que a gente faz, ela precisa também cair no mundo real, de que as coisas têm que funcionar já. Não dá para esperar uma revisão, embora eu concorde em gênero, número e grau. Quanto à outra, doutor Baggio, de que nós não temos um grande problema de gestão, eu vou lhe dizer só uma coisa. Até para fazer essas maluquices que se faz como o programa Mais Médicos, precisa sair fora da regulamentação do SUS e arrumar dinheiro novo. O sistema Mais Médicos, sem entrar no mérito do programa em si, ele rompe completamente a cadeia do SUS. Se eu não me engano, e a Carminha talvez tenha essa vivida mais limpa, o único do SUS não é por ser único nesse sentido. É o gestor único em cada instância, porque no pré-SUS ninguém sabia quem mandava no quê, na cidade, no estado e na União. Então, esse único do sistema é que cada gestor é o único na sua instância. Né? Não pode haver uma... O que o Mais Médicos faz é romper o liame do SUS. Ele põe um médico federal, pago pelo sistema federal, lá no município, para participar do programa, né? Tira a responsabilidade. Por isso, ele é um sucesso com os prefeitos, óbvio, porque o prefeito deixa de pagar o médico. É um sucesso com a população, porque com maior ou menor formação tem um médico lá atendendo, mas ele rompe todo... E, para fazer isso, tiveram que burlar as regras do sistema público. Se fosse uma prefeitura que quisesse fazer isso, não tinha como, porque não tinha como contratar, não tinha como fazer o... Né? Criou-se uma figura do bolsista, e para fazer isso tudo, só o ano passado foi colocado 3.700 milhões a mais no orçamento do Ministério da Saúde para fazer isso. Então,
Qualquer coisa que se queira de fazer para rever o sistema, tem que ter modelo novo e dinheiro novo. Eu acho que esse é o desafio. E aí vocês, quer dizer, eu acho que um grande, e aí eu queria de novo agradecer e louvar a experiência, o papel que o IFHC está fazendo nesse momento, que é trazer esse tipo de discussão na seara econômica. Porque não adianta os gestores do SUS ficarem discutindo isso, tem que trazer aqui no fórum, onde especialistas como vocês, que têm visão social, visão de saúde e a visão do econômico financeiro, do tributário, possam achar soluções para isso, porque os gestores de saúde não têm, eles só têm a de... Mas a experiência que vocês estão colocando, em gênero, número, grau, traz a realidade do que o gestor de saúde tem que ver do outro lado. Eu queria agradecer muito aí a participação. Vou colocar aqui bem rápido. Reforçando um ponto que o Bajas tinha colocado, que eu estava me lembrando, os hospitais federais do Rio tinham sido municipalizados. A prefeitura devolveu rapidinho para o governo federal. Né? E que ainda agradeceu na época, que eu nunca entendi. Nessa questão da municipalização, uma coisa que tem me chocado é que aonde tem avançado mais a municipalização é nas regiões menos desenvolvidas. Eu vejo isso, sobretudo, nas capitais. Né? Muitos municípios das capitais estão com peso de gastos, porque o grande hospital no estado não é nem federal, que, aliás, isso não existe, né? É Rio e Porto Alegre, um outro, e não é estadual, é municipal. Né? É verdade que as cidades do interior gastar é botar na ambulância e mandar o doente para lá, mas como o André colocou, tem que repensar isso, tem que ter rede e tudo mais. A questão da renúncia que o colega aqui da FGV tinha colocado, a renúncia é conhecida, é publicada, o que eu acho é que é pouco estudada, mas está lá no site da Receita Federal. Aliás, os estados, todo mundo tem município, todo mundo tem calculado a renúncia tributária. É uma coisa que, aliás, a minha tese até assim, sobre transparência é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Aqui nós temos publicidade, o número é público, mas a gente não tem tido a capacidade de transformar a publicidade em conhecimento, em análise, conhecimento e, daí, divulgação para a sociedade. Mas nós temos números que poucos outros países do mundo têm com o grau de detalhamento e com a rapidez. Essa questão da renúncia é essa. Está lá, aberta, bonitinha, do imposto de renda, dá até para você ver nas empresas também quanto que elas abatem, quer dizer, não por empresa ou por setor, mas no agregado, quanto que abatem com gasto com saúde. A questão do pré-sal é até muito importante, muito interessante. E, na verdade, tem a ver com essa discussão de vinculação. Aqui no Brasil, vinculação é desespero do orçamenteiro, do pessoal que faz orçamento, e a saída, a salvação de quem faz caixa. Quando a política fiscal do país se resume a controlar pagamento na boca do caixa, ou mandar até banco pagar no seu lugar, o que foi o pré-sal ano passado? Arrecadou o pré-sal, né? O Reut arrecadou 2 bilhões e o governo alocou 250 milhões. Não sei nem se foi para a saúde, mas mais de 80% do pré-sal. Né? Não, aliás, a argumentação para não gastar é que não foi regulamentado o Fundo Social. O regulamento que depende de um decreto da presidente que anunciou que aquilo é a prioridade, mas ela não baixa o regulamento. Então, como não tem o regulamento, não gasta. Na verdade, isso não é novidade. Vale para o pré-sal, vale para a CID. Né? A CID hoje não é arrecadada, mas tem uma montanha no caixa. De novo, volto. Nós temos, uns 2 anos para cá, os secretários do Calab está aqui, tem que publicar o caixa aberto por fonte. Inclusive, eu não conheço outro país que faz isso. E aí, quando você faz isso, você vai descobrir que do caixa da União, acho que não tem 1/3 que é livre. Livre, assim, posso pegar esse dinheiro e gastar com qualquer coisa. Vários estão carimbados. E eu não me admiro que em muitos estados e municípios, até você encontre, alguns estados e municípios, você encontre dinheiro da saúde lá, né? Recebeu, arrecadou, né? Vários. E fica lá no caixa, você aplica e usa, ainda mais com o Selic em alta, né? Você acaba aplicando coisa. Agora, de novo, tem a informação e nós técnicos, acho que temos uma culpa ou falta gente, nós não usamos. E o lado ruim disso é se a tua política fiscal se limita a ficar fazendo controle de pagamento na boca do caixa, o que falar como chegar aqui nessa discussão. Mas nós
retrocedemos a esse ponto hoje. Eu só queria aproveitar dois outros ganchos assim, bem rápidos. Uma coisa, fazer só uma especulação. Quando o André mostrou o peso que as famílias têm com gasto com saúde diretamente, e que é muito alto no Brasil comparado aos outros países do mundo, eu acho que isso, uma hipótese, a gente não tem evidência, vai na linha de algo que a gente vem trabalhando há algum tempo, é que a desproteção social no Brasil nós invertemos. Quem está desprotegido hoje é o mais rico, porque o mais rico não é mais assalariado, virou tudo capitalista. Você abre a declaração de imposto de renda, nós temos 6,5 milhões de empregados no setor privado e 5 milhões de proprietários de empresa. Porque antigamente, acho que há 10 ou 15 anos atrás, era o diretor da empresa, era pessoa jurídica. Ontem mesmo tinha um amigo me falando de uma empresa de engenharia e falou, tirando o peão, o resto aqui é tudo pessoa jurídica. Até o engenheiro, tudo pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica não tem plano de saúde na empresa. Até porque a empresa não pode comprar plano de saúde para alguém que não é seu funcionário. Quando ele ainda tem um pedaço, que é a carteira assinada, ainda vai. E eu acho que isso talvez estimule isso. O Chequim, que também está aqui, conhece bem também do setor de seguro, talvez tenha um pouco essa noção. Eu até reparei que recentemente as empresas fecharam, estão parando, inclusive, de fazer planos individuais e exigem você fazer por categoria. Lógico que aí deve ter muita questão de risco atuarial, mas eu acho que entra dentro desse contexto. Assim, não digo que é muito bom ou ruim, mas acho que assim, muito desse gasto privado é também os que ganham mais tendo que buscar plano de saúde, porque ele não tem a cobertura na empresa. E na questão assim, do governo, aí queria voltar numa coisa de vinculação que eu esqueci de falar. Tem uma coisa nesse país aqui que ninguém mexe e não tem vinculação nenhuma, é Bolsa Família. Cresceu, nasceu, e eu duvido que alguém nessa sala ou em qualquer lugar desse país vai dizer que vai cortar alguma coisa. Não tem vinculação. Está lá, saiu do nada e se colocou, porque aquilo virou a prioridade política. Eu acho que parte da discussão que a gente tem que ter aqui, assim, a prioridade nesse país ultimamente é pagar benefício. Que o governo é um pagador de benefício, mas não é um prestador de serviço. A menos que eu consiga aumentar mais ainda a carga tributária, eu não vejo como conseguir conciliar pagar cada vez mais benefício e ainda oferecer serviços mais adequados. Né? O resultado disso, né, eu acho que, e reflete aí na saúde, é a coisa maluca que você, pelo menos hoje na minha casa, eu tenho que pagar plano de saúde para poder ter empregada doméstica, porque ela falou, não, eu no SUS eu não vou, eu quero... quer dizer, virou uma moeda, mas um governo que a opção, quer dizer, no nosso país aqui, proteção social é ter benefício e não ter serviço. Acho que se eu não conseguir, como eu acho que a gente está meio que no limite de carga tributária, eu preciso conseguir enfrentar esse dilema. Qual é a opção da minha sociedade que o welfare é esse que a gente quer aqui? Além de cumprimentar o IFHC, Sérgio Fausto, Januário Montoni também, dizer quão excepcional é ouvir o nosso querido André Medici na área de saúde, sempre, realmente excepcional. O Zé Roberto também não é novidade, especialmente na área tributária e fiscal. Eu queria apontar uma observação, se eu li corretamente as observações do André, e partilhar o que eu repito em relação à área da saúde. O que eu repito é que falta integração de sistemas. E eu uso isso quase como um mantra. Quer dizer, todo mundo sabe onde tem uma unidade básica de saúde. A partir do acesso à unidade básica de saúde, se tiver que ir para a unidade de média complexidade, quem manda não sabe para onde mandar, quem recebe não sabe o que está recebendo, o paciente tem que ir para lá por conta própria, tem que ficar na fila porque senão perde o lugar. E se da média vai para alta complexidade, mais ou menos a mesma coisa se repete. E, no entanto, em geral, sem descer nas críticas que evidentemente sempre pode ser feito, temos instalações, temos hospitais, temos máquinas, temos médicos, temos enfermeiros, temos
sistemas locais também. Uma radiologia aqui, um outro sistema ali, mas é absoluta falta de integração de sistema. O federal não fala com o estadual, que não fala com o municipal. Mesmo em São Paulo, o estadual não fala com o município de São Paulo. Não há organização da região metropolitana. Dentro do Estado, entre níveis de complexidade, a questão não falta. Talvez se a gente pudesse chamar a logística do paciente é precária. Quando, na verdade, falta pouco, eu diria, não sei se eu estou sendo otimista, para melhorar o que você apontou, que é falta de eficiência do sistema. Tem recursos, é difícil ter mais, a questão tributária coloca alguns tetos. Não é que não falta no sistema, sempre falta em tudo, mas é difícil mobilizar sistematicamente mais, você vai ter que dizer de onde tira no momento em que você precisa, digamos, para citar uma outra ponta, melhorar a infraestrutura para tentar construir ou reconstruir competitividade, vamos dizer. Então, não é que sobra muito sistema a mais, e, portanto, você precisa melhorar a eficiência. O ganho que teria qualquer governante que pudesse fazer integração de sistemas federais, estaduais, municipais, entre níveis de complexidade, melhorar a logística do paciente, não falta recurso para ambulâncias ou helicópteros, ou seja o que for. Temos instituições bastante equipadas e avançadas, de alta complexidade, etc. A integração de sistemas é um software, digamos assim, disponível mundialmente. Não é dizer, eu preciso criar um software, ele está aí disponível. E do ponto de vista do paciente, se ele entrasse na atenção básica, daí em diante o problema é mais dele, quase. E por meio, seja de um cartão com chip e as informações médicas, ou um prontuário eletrônico, que é absolutamente fácil hoje em dia, ele não precisa, ao mudar de uma coisa para outra, da básica para a complexidade média, refazer o diagnóstico, refazer todos os exames ambulatoriais, o histórico médico é conhecido, e o diagnóstico, claro que sempre precisa da anuência do paciente, e o médico poder ter acesso àquele prontuário. No entanto, estaria disponível. O sistema seria infinitamente mais eficiente, o cidadão está melhor tratado e tal. E, para tanto, não sei se é um viés, mas eu vejo que essa articulação se dá fundamentalmente no plano do Estado. Toda a carência ou a precariedade dessa articulação no plano do Estado determina na necessidade que você sente no município a tendência de atender e, portanto, aumenta muito o gasto do município. E, portanto, aumenta muito. Por falta de sistemas, por falta de integração de sistemas estaduais. Então, na verdade, esse é um ponto, eu concordo plenamente, só um parêntese lateral com o Zé Roberto, não é vinculação de recursos. A impressão que eu tenho, onde você tem recursos vinculados, a qualidade de utilização desses recursos é mais precária. Não é menos, é mais precária e você não procura esse sistema de eficiência. Então, na verdade, a pergunta é assim, faz sentido? Eu repito quase como um mantra, a questão de saúde seria razoavelmente fácil. Não é, aliás, desculpe um outro parêntese lateral, os consórcios de municípios, as tentativas de transpassar o Estado como instância articuladora é um desastre, a meu ver. Está certo isso dizer que falta integração de sistemas? Perfeito. Eu pego essas palavras do Andréa para dizer que o SUS nasceu com um pecado capital, que é exatamente essa, dito aqui, impossibilidade de coordenar entre agentes políticos de coloridos tão diferentes. Então, é um pecado que não nasceu, ninguém tem culpa, mas está lá no nascimento. Que seja a palavra dita, quer dizer, tem alguns instrumentos que permitem ajustar um pouco isso, mas a rigor, eu acho que tem esse problema aí, na minha visão. Eu queria comentar rapidinho a questão do gasto do bolso, que aparecia ali como 30 e poucos % do total. Grande parte disto é gasto com medicamento, não é gasto com assistência à saúde. Exatamente. É o gasto com saúde, nos hospitais aqui da ANAP, que são pagos do bolso, são em torno de 6, 7% das receitas totais como um todo.
seja, cada vez menos as pessoas dependerão de seus bolsos para pagar assistência médica. Sim. Sim. Ah, sim. Sim, perfeito, exatamente, correto. Isso, das pessoas pobres. Está correto. Aqui se comentou também na questão do plano individual. Uma questão muito tratada na imprensa no último ano e pouco, mas no último ano e pouco não teve novidade nessa questão aí. As seguradoras deixaram de comercializar planos individuais há 12 anos, desde 2006, 2007, por aí. E por que o fizeram? O negócio da seguradora é bancar risco. Mas tem riscos que não são bancáveis. Um deles é o regulatório. Repetidamente nascem novas e novas obrigações, não quero discutir se justas ou injustas, se corretas ou não. Novas e novas obrigações que importam custos que nem sempre são espelhados nos índices de reajustes que o governo autoriza. Então, há uma questão regulatória, uma incerteza regulatória, que você não sabe qual o índice de reajuste, qual o novo encargo. Há também o risco judicial. A judicialização crescente, acho que ela vem muito mais da tentativa de pessoas, na parte da saúde privada, não me refiro à pública, de buscar um direito que a rigor não consta do seu contrato, que não está na sua norma, e que o recebe, e que induz pessoas a buscarem o mesmo caminho, e que inibe o desenvolvimento industrial. Essas duas incertezas, acho eu, estão bem na raiz da cessação de comercialização de planos individuais pelas seguradoras há muito tempo, com tentativa das outras operadoras de ir por esse caminho também. Eu queria apenas concluir com uma provocaçãozinha sobre o gasto tributário, né? As pessoas que buscam serviços particulares, pagam do bolso de saúde, na verdade estão deixando de recorrer ao SUS, eu entendo. Eles têm o direito do SUS. E o SUS tem o dever, o Estado tem o dever de lhe dar assistência. No entanto, ele ainda vai e paga do seu bolso, qualquer que seja a razão. Não seria razoável, então, que ele tivesse a dedução do imposto de renda sobre esse montante? Quando ele vai e se utiliza do plano de saúde, tem a mesma redução. E o número que eu conheci do estudo do IPEA é que um pouco a metade disso é relativo a plano de saúde propriamente dita. Então, estamos falando aí de 5, 6, 7 bilhões, coisa desse tipo. Mas a pergunta é, o que o setor público recebe em troca desta renúncia fiscal, desse gasto tributário? Naquele ano dessa referência de 7 bilhões, o setor privado pagou em despesas de assistência à saúde 70 bilhões. Então, ao rigor, o governo deixou de se apropriar de receber 7 e recebeu em saúde, em serviço de saúde, 70 bi. E parece, do ponto de vista estritamente financeiro, foi um excelente negócio feito pelo Estado. Já não é mais para lhe provocar, não só a você, a todos os que põem essa ideia aí. Eu acho que as duas colocações foram muito boas. Eu queria começar, talvez, comentando o tema do André, que eu concordo plenamente. Eu acho que o grande desafio que o SUS tem é um desafio de integração entre processos para formar redes de saúde. Que a rede de saúde, na verdade, é isso: você articular um nível de atenção primária com um nível de atenção de maior complexidade, secundária e o hospital, através de um processo de referência e contra-referência com sistemas de registro eletrônico único, que tentou ser feito na época que o Baixa estava lá, com cartão SUS, essa questão toda. Eu acho que esse tema é um tema recorrente, especificamente. Agora, a questão que se coloca é justamente dos arranjos institucionais para fazer isso, porque a Constituição, ela, de alguma forma, ela dá um nível de autonomia ao município que deveria, de alguma forma, ser revista. Os consórcios intermunicipais, quer dizer, eu estava acompanhando até mais ou menos 2006, você tinha 500 e poucos consórcios. Desses consórcios, eu acho que menos de 20% ficavam ativos por mais de 2 anos.
o que significa que você teve uma mortalidade enorme dos consórcios. Eles não são um instrumento necessário. Um instrumento necessário para fazer com que essa articulação seja permanente é através do papel do Estado. Quer dizer, o Estado deve ter um papel mais ativo na coordenação das redes, principalmente em municípios que têm insuficiência, né, por razões óbvias, de prestar o serviço de coordenar a rede. Eu acho o que normalmente se diz quando se trabalha com rede de saúde é que para que você tenha uma rede que seja basicamente ordenada, você tem que ter um conjunto de população de pelo menos 250 mil pessoas, porque aí você evita todos os tipos de risco, que é o mesmo que você tem em termos do setor privado. Para você ter um asseguramento de população, você tem que ter 250 mil pessoas, porque aí você minimiza os riscos e você não precisa de sistemas de reasseguramento. Né? Então, essas são questões que deveriam ser pensadas também para o setor público, e normalmente a gente não pensa esse tipo de questão. Quando a gente trabalha, na verdade, com o Estado ele deveria vislumbrar dentro do seu território as áreas que são mais carentes e, efetivamente, onde você precisa de algum nível, eu não diria de intervenção, mas algum nível de coordenação para que, efetivamente, esse processo ocorra. Essa é uma questão que efetivamente deveria ser repensada do ponto de vista, e isso talvez você tenha que mudar alguns instrumentos legais para que esse processo possa acontecer. Fora isso, todos os avanços que a gente tem da telemedicina, de uma série de outras questões, do processo de você ter registros eletrônicos de saúde, que permite que se possa ter esse tipo de coordenação. Eu também queria comentar uma questão que o Sequim colocou, que eu acho que é muito importante nesse ponto de vista da questão da renúncia fiscal. Né? Eu acho que o primeiro trabalho que eu publiquei sobre renúncia fiscal em saúde foi nos anos 80, quando, na verdade, eu peguei, acho que o Zé Roberto deve se lembrar desse trabalho, a gente fez um cálculo baseado em algumas estimativas que deu uma renúncia fiscal naquela época já bastante elevada, em torno de 1,1 bilhão de dólares que você tinha com relação à questão específica dos gastos de saúde, do imposto de renda. Bom, a verdade, a gente conversou isso daí com vários tributaristas, com várias pessoas, inclusive com o pessoal da Receita naquela época, e o que a gente chegou à conclusão, né, é que, primeiro, o sistema de fiscalização que você tinha que montar para fazer isso era relativamente caro, naquela época, estou falando dos anos 80. E, em segundo lugar, existia um processo no qual, se você começasse a tirar essa questão, os consumidores perderiam o interesse de pedir os recibos médicos. E aí você tinha uma renúncia, né, por fraude, por sonegação, do pessoal da área médica, do pessoal da área de hospitais e tudo, que seria praticamente naquela época equivalente, pelos cálculos que eles fizeram, eu não sei, não era tributarista, mas o pessoal da Receita fez o cálculo, equivalente ao que na verdade você tinha de redução. Então eu fiquei assim naquela época meio em dúvida se realmente se poderia pensar algum instrumento que pudesse efetivamente trabalhar com o tema da renúncia fiscal. Por exemplo, o Plano Obama, ele está sendo implementado nos Estados Unidos, e um dos grandes problemas que ele vai ter é essa questão de identificar as pessoas que vão estar contribuindo, que não vão estar contribuindo na saúde, como é que você vai ter, porque eles vão ter um rebate fiscal para as pessoas começarem a ter planos de saúde obrigatoriamente agora com o Plano Obama. Né? Mas o controle fiscal desse negócio daí, por enquanto, vai ser ainda bastante complicado. E os incentivos para que as pessoas possam declarar não estão adequadamente colocados. Então, eu não digo, eu sou como o Zé Roberto, não tenho nenhuma posição nem a favor nem contra essa questão. Agora, do ponto de vista da eficiência tributária, é uma coisa que deveria, de alguma forma, ser pensada se vale a pena ou se não vale. É uma questão a se pensar. Não, eu acho que tem um pouco a acrescentar, o Calab já colocou, aqui no caso do Calab, acho que é só lembrar que não seria difícil ter linhas de financiamento de BID, Banco Mundial, do próprio BNDES, para especificamente você fazer um esforço de modernização de gestão focado no setor. É barato e o resultado, né, é imenso. Né, imenso. Eu, pessoalmente, acho que, né, falta talvez, precisa ter uma vontade política e fazer essa concertação, insisto, federativa, né, que eu acho que o sistema segue pecando. Essa questão da renúncia, e eu acho que isso também está muito associado, além de renúncia, a subsídios. Esse nosso governo hoje, o governo federal hoje, você gasta quase 1,3
A última conta que a gente tem, fora o que está por aí, que a gente não sabe direito, setor elétrico, setor de petróleo, mas 1,3 do PIB. E não sei se vocês lembram, o gasto com saúde é 1,6. Quer dizer, você está gastando com subsídios quase... insisto, é preciso conhecer. Não quer dizer que necessariamente você não vai... Acho que não tem que ser um debate ideológico, mas sim conhecer e avaliar qual é o efeito, quer dizer, quais são os custos e benefícios, né, daquilo ali nas diferentes áreas, não só na área de saúde. O ponto só meu na área de saúde, que a conta que precisa se fazer é porque a dedução da saúde é diferente da educação de educação. Como você não tem limite, você, graças à saúde, eu acho que você atenua drasticamente a progressividade do imposto de renda no país. E você poderia resolver isso, talvez, colocando algum teto, que é comum em vários outros países, sem desestimular. A questão da saúde privada, como você levantou, lá de trás, hoje posso te acrescentar, a Receita deve estar feliz da vida, porque é que ninguém olha aqui, aliás, acho que amanhã, né, não sei se hoje, esses dias a Receita Federal já divulgou, a arrecadação federal. Se você for olhar os 10 setores que mais, 10 em cerca de 90 setores da CNAE, que mais contribuíram para o aumento da arrecadação federal, vez por outra está lá no meio, saúde e educação. 10. Aliás, recorrentemente, saúde e educação ganham de petróleo. Eu não conheço, acho que um país do mundo onde que saúde e educação consegue pagar mais imposto do que petróleo. É óbvio que quebraram a empresa, mas a comparação... Mas, de qualquer forma, mostra... E não é mais a Receita correndo atrás do médico, não. Nós estamos falando, né, de grandes... isso virou um grande negócio. Não tem, acho que não tem que ser preconceito, né? É aquilo que está ali, mas arrecada. Agora, a única coisa que eu coloco é assim, tinha que se ter mais conhecimento disso, tinha que se somar, né, a renúncia junto com o gasto público, fazer mais essa mensuração, né? Quem paga, quem recebe o gasto público. Eu, há 2 meses atrás, tive um debate, o Uruguai está fazendo isso. E ainda falei assim, eu queria que a gente pudesse, no Brasil, importar não só a nova mania lá, o Uruguai, mas importar o padrão de governo de fazer a avaliação de custo-benefício. Ou seja, cada medida, de onde eu estou tirando, de quem eu estou tirando e para quem eu estou devolvendo. Né? Essa conta a gente não faz no Brasil. Eu acho que era um tipo de conta que era fundamental para a saúde, porque é mostrar como a saúde é essencial. Essencialmente a saúde pública beneficia os mais pobres. Queria encerrar agradecendo novamente aos nossos palestrantes e ao Sérgio Fausto. E eu acho que esses debates enriquecem, e devolvendo 2 provocações aqui. Uma que não foi uma provocação, mas eu vou fazer uma agora. Primeiro, essa questão de TI. Eu vou dizer uma coisa, secretário. Eu acho que talvez gestores da área econômica dos governos e gestores das áreas, principalmente a de saúde, talvez, devessem fazer uma frente ampla defendendo a proibição de área pública ter empresa de TI. Eu acho que se a gente fizesse uma frente ampla e depois arrumasse uma linha de financiamento e fizesse o que qualquer empresa faz, lançasse um concurso público proibido para maiores de 25 anos para desenvolver um aplicativo que fizesse tudo isso que nós estamos falando, talvez em 1 ano o problema tivesse resolvido. Né? Então, eu gostaria de sugerir que os gestores da área econômica se debruçassem para isso, porque é tão óbvio, né, mas é tão óbvio que eu, no papel de gestor de saúde, me sinto envergonhado de não ter uma solução para isso que o senhor coloca, que é de uma obviedade, porque você não consegue juntar uma coisa com a outra, é uma coisa impressionante, mesmo cidades de portes. A outra, que é um pouco provocação, um pouco proposta, é o seguinte, eu acho que essa discussão da renúncia fiscal tem que ser feita de outro jeito. Mas tem uma coisa que o setor privado fala, e que eu sinto muito, mas não é verdade. O atendimento, não é verdade do ponto de vista gerencial, o atendimento que o setor privado faz ao cidadão não desafoga o SUS. Gerencialmente falando, porque o SUS não sabe quem é o cidadão que vai ser atendido.
Então, o SUS tem que ficar planejando o tempo todo para a totalidade dos cidadãos. Por quê? Primeiro, ele não sabe, o gestor de saúde pública não sabe quem são os usuários de saúde privada na sua área de atendimento. Ele sabe estatisticamente. Né? São Paulo tem 50%, o Estado 44%, a cidade 50%, mas você não sabe no mundo real. Segundo, você não tem previsibilidade de atendimento. Como é um direito do cidadão, e isso não é um problema do setor, como é um direito do cidadão ser atendido no público ou no privado, ele também vai aonde ele quer. Então, por exemplo, em São Paulo foi muito comum. Quando nós montamos uma rede de atendimento de 120 unidades, começou a se perceber pessoas que tinham o plano, mas como tem uma unidade pública bem funcional do lado da casa dele, ele vai lá para ver o que ele tem. E depois ele vai procurar o plano dele, está no direito dele. Mas essa imprevisibilidade faz com que esse alívio que o setor privado dá ao SUS, ele seja macro, e é verdade. Aí eu concordo com você. No macro ele é, mas no dia a dia do gerenciamento ele não acontece. Então eu acho que o setor privado talvez pudesse partir para essa discussão mais efetiva com o setor público. Como que a gente organiza isso? Agora não é um momento bom para repor essa discussão, porque nós estamos num período em que tudo vira confusão. Mas em vários debates eu defendi uma adaptação do modelo chileno. No Chile, quando eles montaram as ISAPRES, a cada ano, e a ISAPRE vinha, o trabalhador chileno, né, escolhia a cada ano que previdência de saúde ele queria, se a pública ou a privada. E aí o que era descontado dele ia para um ou outro sistema. Eu, em alguns textos, fiz uma colocação de debate de que o sistema de saúde poderia ser, enquanto eu tenho o plano de saúde, você devia ter uma tarjeta de saúde nacional única que mudasse o chip. Eu perdi um emprego, eu vou ser atendido pelo SUS, meu chip agora é SUS. Agora eu estou empregado, eu estou atendido num plano de saúde, meu chip é o plano de saúde. A separação mesmo. Porque o sistema, nós fizemos uma opção em 2000, que eu não sei nem se foi a correta, mas nós fizemos uma opção de que o setor privado tem que dar atenção integral à saúde. Por isso que a cada ano a ANS aumenta. Só os transplantes, por exemplo, já entre o início da regulação e hoje já aumentaram quantos? No início acho que era a córnea e eu nem lembro mais. E hoje já tem. E vai aumentar, porque essa foi a opção. Então, eu acho que tem uma questão gerencial de integração do setor público e do setor privado que também precisa de transparência, precisa ser colocada na mesa, porque senão o Ministério Público quer colocar na cadeia um secretário municipal, porque na cidade dele não tem 3 CAPs, porque tem que ter um CAPS para cada 100 mil habitantes. Mas na cidade dele, metade da população tem plano de saúde, mas essa discussão não pode ser posta, porque está fora da regulamentação. A dificuldade então, é que, além de mudar o chip, vai ter que mudar a Constituição também, né? Sim, mas se nós estamos falando, só nesse debate aqui, nós já mudamos 8 vezes a Constituição. Não, aqui a gente muda e desmuda várias vezes. Sem quórum qualificado. Mas, enfim, eu acho que a aproximação do setor público e do setor privado, eu não vejo outra saída e falo até com um pouco da experiência de quem já esteve nos 2 setores. Eu não tenho dúvida que a liderança estratégica da modernidade no setor saúde está no setor privado. E nós precisamos de uma aliança estratégica, gestores públicos, gestores privados, para que tudo que o setor público obriga o setor privado a fazer, ele faz melhor. Tem 2 cooperativas médicas de Minas que implantaram saúde da família século XXI, que não é visitar casa em casa, é fazer uma visita virtual, é falar com as pessoas. Então, porque ele tem mais flexibilidade, mais capacidade de alocar recursos e de resolver problemas. Então, eu acho que esta aproximação e fóruns como esse, que permitem essa aproximação qualificada, eu acho que são cada vez mais o espaço de construção de futuro que a gente tem na saúde. Maravilha. Januário, bom. Não, perdão. Enfim, bom, antes de mais nada, obrigado pela permanência de quase todos aqui até o final. Acho que a discussão foi excelente. Vamos repeti-la dia 16 de setembro e em outras oportunidades, né? Eu acho que esse formato de pegar um tema e tentar destrinchá-lo num ciclo de 2, 3 seminários, inclusive com uma certa sobreposição e repetição da audiência,
acho que dá um acúmulo de discussão e de conhecimento muito interessante. Acho que a gente abriu aí um filão e vamos em frente. Obrigado a todos.